Olá, meninos! Vamos começar mais uma aula nossa de tabela periódica. Bom, na última aula nós vimos, né, essas condições iniciais, a gente estudou período, família, né, grupo, nós vimos metais, ametais, né? A gente viu como é que fica aqui, né, através da distribuição de Linus Pauling, né, onde que para cada distribuição, né? Vimos aqui também o nome das famílias, que é muito utilizada, né? Que às vezes eu falar família 1A, eu posso falar família dos metais alcalinos. E agora a gente vai entrar nas partes de propriedades periódicas, é uma parte muito importante, tá, gente? Então, eu quero que vocês sigam aqui comigo. Lá na apostila, deixa eu compartilhar a apostila com vocês. Lá na apostila, nós vamos entrar na página 25, que a gente vai falar sobre o raio atômico. Bom, deixa eu fazer a leitura aqui com vocês sobre o raio atômico. Olha, propriedades periódicas, tá? Por que é chamado de propriedades periódicas? Porque essas propriedades, elas vão crescer ou decrescer dependendo do, de acordo com a tabela periódica. Então, elas vão crescer ou decrescer dentro da tabela periódica. Então, por exemplo, elas vão crescer num período ou vão diminuir. Elas vão crescer numa coluna ou vai diminuir, tá? Então, por isso são chamadas de propriedades periódicas. Então, a primeira que a gente estuda, gente, é o raio atômico, tá? Então, a gente vai fazer os vídeos aqui, são várias propriedades, né? Então, o raio atômico, gente, é como se fosse o tamanho do átomo. Bom, eu vou ler aqui com vocês para a gente poder entender. Ó, o raio atômico R de um elemento é a metade da distância entre um par de núcleos vizinhos, D, que dois átomos desse elemento podem apresentar, sem estarem ligados quimicamente. Essa maneira é um método para estimar o valor da distância do núcleo até o nível mais externo, na eletrosfera, uma vez que as nuvens de elétrons não têm limite e que indica seu término. Então, o que significa isso, meninos? Deixa eu colocar aqui novamente. Depois eu coloco no slide. Vamos continuar aqui na apostila. Olha, então, gente, a gente tem que o átomo, se a gente for pensar, a gente tem que pensar ele de uma maneira circular, certo? E se a gente quiser medir o tamanho desse átomo, né? Cada átomo vai ter seu tamanho. Uns vão ser maiores, outros vão ser menores, né? E se a gente fosse medir como ele é circular, a gente mediria esse tamanho pelo raio, certo? Então, o raio iria medir o tamanho. Quanto maior o raio, né? Maior vai ser o quê? O tamanho do átomo, tá? Só que esse raio, ele varia na tabela periódica de uma forma coerente, tá? Aí vocês vão ver. A gente vai ver aqui. Mas aí o que a gente pensa? Como a eletrosfera, a eletrosfera, a gente tem ela, mas a eletrosfera, assim, ela não é muito bem visível. Não dá para você ver muito bem onde ela termina, definir certinho, para a gente definir um raio, por exemplo, né? O que é o raio? A distância do núcleo até a extremidade. Então, o que a gente tem que fazer? Como que eles fazem para medir o raio? Então, eles põem dois átomos iguais, um do lado do outro, tá vendo? Pegam os seus núcleos, que são essas bolinhas pretinhas, e medem essa distância. E depois divide por 2. Então, o raio seria isso aqui. Por que eles têm que colocar um do lado do outro? Justamente porque a eletrosfera, ela não tem um final definido, tá? E a gente mede o raio. Então, o raio é como se fosse o tamanho do átomo. E de acordo com a tabela periódica, a gente vai ver que esse raio vai aumentar ou diminuir. Então, vamos lá. Variação do raio num período. Então, gente, vamos ver o que acontece aqui, ó. Nas linhas horizontais, onde percorremos os períodos, os raios atômicos aumentam no sentido da direita para a esquerda. Isso acontece porque o número atômico cresce, o número de prótons, partículas positivas para a direita, e, portanto, as camadas eletrônicas são atraídas cada vez mais intensamente pelo núcleo, reduzindo seu tamanho. Então, vou colocar aqui na figurinha para a gente poder ver. Só um minutinho. Olha só, ganitos. Então, quando a gente vai falar sobre
quando a gente vai falar sobre raio, a gente tem que ter essa noção. A gente sempre vai apresentar essas linhas aqui, tá vendo? Para lá e para cá. É assim que o raio cresce, tá? A pontinha da setinha é onde o raio está crescendo, o sentido que ele está crescendo. Ele cresce da direita para a esquerda, tá? No período. E na linha, né, na família, ele cresce de cima para baixo, tá? Como é que a gente chega nessa conclusão? Olha só, gente, quando a gente tem a tabela periódica, deixa eu tentar fazer um desenho aqui com vocês. Vamos pegar aqui alguns elementos. Vamos pegar aqui, ó, o carbono. Por exemplo, o carbono tem número atômico de 6. Vamos pegar aqui o oxigênio 8. Vou dar um exemplo, tá? O neônio 10. Então, olha só. O carbono, ele tem número atômico de 6. Isso quer dizer que ele tem 6 prótons no núcleo. O oxigênio, ele tem 8, número atômico de 8. Isso quer dizer que ele tem 8 prótons no núcleo. E o neônio tem 10. Aí eu pergunto para vocês, eles estão um atrás do outro, tá? Então, a gente tem aqui, né, o flúor 9, por exemplo, mas eles estão um atrás do outro. Aí eu pergunto para vocês, qual que seria o tamanho de cada um deles? Quem que seria maior? É lógico que o do meio, como eles estão seguindo uma propriedade periódica, o do meio vai ser o intermediário. Então, ou seja, o oxigênio ele vai ter o raio intermediário, ou seja, ele vai ter o tamanho intermediário. Agora, entre o carbono e o neônio, qual que é maior? Então, isso que eu quero falar para vocês. Quando a gente está andando no período, que é a linha horizontal, se vocês checarem lá na tabela periódica, a gente vai ver que um está seguindo o outro. No caso aqui, gente, o carbono ele vai ser maior do que o neônio. Por quê? Bom, o neônio ele tem 10 prótons no núcleo. Com isso, ele vai ter uma força de atração maior. Então, ou seja, os 10 prótons no núcleo, eles puxam com mais intensidade do que 6. Vocês concordam comigo? Então, o neônio tem mais prótons. Então, prótons, né, eles interagem com os elétrons. Então, se ele tem mais prótons, ele tem 10 prótons, esses 10 prótons vai puxar a eletrosfera mais para perto do núcleo. Então, vai fazer assim, ó. Ele tem 10 prótons aqui, ele tem mais quantidade. Então, o átomo fica pequenininho. O que tem 6, ele não puxa tanto quanto quem tem 10. É como se fosse integrante de uma batalha. Vamos pensar. 10 homens puxando, né, um objeto. Né, é capaz de contrair mais do que 6 homens puxando. Vamos pensar nessa maneira. Então, por isso que o átomo do carbono ele fica maior. Então, se a gente fosse olhar em relação a tamanhos, deixa eu tentar colocar um desenho aqui para vocês. Ó. A gente teria uma coisa assim, ó. O carbono seria o maior, tá vendo? Em questão de átomo. O oxigênio seria intermediário. Vamos colocar aqui, a bolinha tá difícil de fazer. Ó. E depois nós teríamos o neônio, que seria o menorzinho, tá? Então, com isso, o que que a gente tem? A gente tem que o raio atômico, no período, ele aumenta nesse sentido aqui, ó. Né? Ai, a reta ficou torta. Mas vamos lá. Ele aumenta nesse sentido, tá, gente? Então, aqui, vamos colocar aqui. Aqui é quem tem maior raio. O sentido, a beiradinha da seta, né, onde tem a setinha, é onde está o maior raio. Então, o maior raio sempre caminha. Então, ou seja, o que está na frente do carbono tem maior raio que ele. E assim por diante. E o que está atrás, né, é o que tem menor raio. Então, a gente tem que, num período, o raio aumenta nesse sentido, da direita para a esquerda, certo? Isso tem a ver com o número de prótons, tá, gente? Então, 10 integrantes puxando faz mais força do que 6. Então, o átomo fica menorzinho. Lembrando que os prótons estão puxando a eletrosfera, ok? Agora, vamos continuar aqui. Agora, a variação do raio em uma família, tá? Nas colunas verticais, onde percorremos as famílias, os raios atômicos aumentam de cima para baixo.
porque os átomos têm, nesse sentido, um número crescente de camadas eletrônicas. Então, agora a gente vai pensar na vertical. Meninos, na vertical, o que que acontece? Olha aqui, na vertical, a gente vê que o raio aumenta de cima para baixo. Agora, por quê? Vamos lá. Gente, na tabela periódica, a gente tem, vamos colocar aqui um sentido. A gente tem sete períodos, não é? Então, a gente tem aqui, ó. Vamos imaginar, deixa eu fazer uma seta aqui. Meninos, isso aqui vamos supor que a gente está na tabela periódica. Então, a gente vai ter aqui, ó, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, tá? Então, na tabela periódica, a gente tem 7 períodos. Deixa eu pegar a tabela periódica aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, meninas. Na tabela periódica, quando a gente vamos olhar na vertical, o hidrogênio é no primeiro período, o lítio segundo, o Na o terceiro, o potássio o quarto, o rubídio o quinto, o césio o sexto, o frâncio o sétimo, certo? Então, vamos pegar só essa família aqui, vamos esconder as outras, tá? Então, o que que os períodos falam? Os períodos falam o número de camadas. O hidrogênio, ele está no primeiro período, então ele tem uma camada de eletrosfera. O lítio está na segunda, então ele tem 2 camadas de eletrosfera. E assim por diante, o frâncio tem 7. Então, o que que vocês acham para mim? Quem que vai ser maior? Quem tem uma camada de eletrosfera, quem tem 7? O frâncio ele é maior, porque ele tem as 7 camadas, não é? Olha só, o potássio tem 4 camadas. Então, consequentemente, o rubídio, que está abaixo dele, ele vai ter 5, então ele é maior. Já o sódio, ele tem 3, então ele vai ser menor do que o potássio, tá? Então, como é que a gente fala? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como é que a gente fala que os átomos aumentam no período? Então, olha só, se a gente for pegar na família, vamos pegar uns elementos aqui. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Então, esse elemento aqui, ele está no terceiro período. Então, vamos supor que ele está no terceiro período. Então, quer dizer que ele tem 3 camadas de eletrosfera, certo? Certo? Agora, vamos pegar um que está abaixo dele, ou seja, o que vai ter maior, né? Ele vai estar em um período maior. Esse aqui, gente, ele vai ter quantas? Ele vai estar em qual período? No quarto período. Então, ele vai ter 4 camadas. Então, quer dizer que ele é maior do que o outro, que tem 3, tá? Agora, vamos pegar um abaixo ainda. Vamos pegar um aqui, ó. Um abaixo. Então, esse que estaria abaixo, ele seria maior ainda. Porque se ele tivesse aqui no quinto período, ou sétimo, por exemplo. Então, quinto período. Ele teria 5 camadas de eletrosfera. Então, tá vendo? Como é que o raio atômico aumenta na família aqui? Ele aumenta nesse sentido, para baixo, tá? E no período, aumenta assim. Então, a gente tem uma coisa, quando a gente trabalha com tabela periódica, a gente trabalha com essas linhas. Então, a gente fala que o raio atômico, ele aumenta nesse sentido. Ah, desculpa, foi no sentido errado, peraí. Ele aumenta nesse sentido. Ó. Da direita para a esquerda, no período, e na família, ele aumenta de cima para baixo. Então, a gente faz essas setinhas, ok, meninos? Então, esse é o sentido de aumento do raio. Então, vamos voltar lá no slide. Voltando aqui no slide, gente. Ó, nós temos o seguinte. No período, quando a gente tem maior número Z,
maior número de prótons no núcleo. Então, vai ser maior atração entre os núcleos e elétrons, então a gente tem o menor raio. Então, essa é a definição que a gente segue para o período, tá? Então, quando a gente está olhando a família, o Z aumenta, mas a gente tem que olhar pelo número da camada, igual eu falei com vocês. Então, primeiro período, uma camada, segundo período, duas camadas, e assim por diante. Então, na coluna, a gente olha pelo Z, não, desculpa, no período a gente olha pelo Z, e na família a gente olha pelo número de camadas, ou seja, pelo número de períodos. Então, a gente tem esse sentido aqui, ok? Então, é assim que o raio aumenta. Agora, vamos, né, para a gente terminar essa parte de raio, vamos pensar em raios de cátions e de ânions, tá? Olha, o cátion, o quê? O cátion é um elemento que perde, né, elétrons, tá? Então, olha só, vamos ler aqui o que fala sobre raio atômico de cátions. Quando o átomo neutro se transforma em um cátion, ele perde pelo menos um elétron, e seu núcleo atrai mais fortemente a eletrosfera, diminuindo o raio. Então, ou seja, todo cátion ele vai ter raio menor que o átomo neutro dele correspondente. Então, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada. Compartilhar com vocês aqui. Então, aqui, vamos apagar isso aqui. Então, olha só, vamos pegar aqui dois elementos. Vamos pegar o Na, gente, o Na, ele tem número atômico de 11. E vamos pegar o Na mais. Aqui também, né, gente, ele vai ter 11. Bom, quando a gente pensa nesses dois elementos, a gente sabe que esse Na aqui o Na, ele tem o Z de 11, ele é neutro, certo? Porque a gente não tem nenhuma carga perto. E o número de elétrons dele é 11 também. Quando a gente pega o Na+, ele vai ter um Z de 11, não é? E o número de elétrons dele vai ser 10. Então, ou seja, se eu perguntar para vocês, quem que é maior, quem que é menor, né? Quem que vai ser maior, o Na ou o Na+? Então, vamos pensar, o Na+ não perdeu elétrons? Então, gente, é como se ele estivesse perdendo um combatente. Então, olha só, aqui a gente tem 11 partículas positivas puxando 11 partículas negativas. E aqui a gente vai ter 11 partículas positivas puxando 10 partículas negativas. Então, vocês concordam que aqui a gente tem mais um combatente? É como se tivesse mais um combatente. Então, ele puxa com mais força, tá? A eletrosfera. Então, o núcleo tem 11 partículas positivas, a eletrosfera tem 10. Como ele perdeu um elétron, esse núcleo, a atração dele sobre a eletrosfera vai ser maior, porque ele perdeu um elétron. Então, se a atração do núcleo sobre a eletrosfera é maior, o átomo fica menor. Então, a gente vai ter o seguinte, esse átomo aqui é como se fosse desse tamanho. E o átomo do seu cátion correspondente, ele seria menor. Por quê, gente? Porque ele perdeu um elétron. É como se ele tivesse perdido um combatente. Então, o outro vai ganhar, o núcleo vai ganhar. Então, vai puxar, ele vai fazer assim, ó. Vai puxar mais fortemente a eletrosfera. Então, ele fica menor, tá? Então, isso quando a gente tem raios de núcleo, raios de cátions, tá? Agora, vamos ver o que acontece com os ânions. Olha, para os ânions, quando o átomo neutro incorpora elétrons, esse é o nível de valência, transforma-se em um ânion. Tá? Isso aí a gente já viu na última aula. Assim, tanto o número de elétrons quanto as repulsões eletrostáticas entre os mesmos aumentam. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o flúor. O flúor, o número atômico dele é 9, ele está neutro, certo? E agora vamos pegar o flúor menos. Se a gente for observar, o Z do flúor é 9. E o número de elétrons? 9. Agora, esse aqui. O Z dele vai ser quanto? 9. E o número de elétrons?
o número de elétrons vai ser 10. Ele ganhou um elétron. O que acontece aqui, gente? Acontece que esse átomo que ganhou elétrons, que é o flúor menos, que é o nosso ânion, ele vai expandir. Por quê? Está entrando um elétron na eletrosfera, vocês concordam comigo? E se está entrando um elétron a mais na eletrosfera, os elétrons, eles, como menos com menos se gera repulsão, então, olha só, está entrando mais um negativo no meio de um pulsão negativo. Então, o pessoal negativo, todo mundo lá na eletrosfera negativo, ele vai ter uma repulsão por esse elétron que está entrando. Então, faz que a eletrosfera aumente, para aumentar, para que o que? Eles não fiquem um muito perto do outro. Então, está entrando um elétron, e esse elétron, quando ele entra, ele vai entrar na eletrosfera. Nós já tínhamos 9, entrou mais um. Então, esse elétron ele tem que entrar de uma maneira em que a distância entre eles seja boa, para que eles não se repulsem tanto. Então, isso faz com que a eletrosfera aumente. Então, quando a gente vai pensar em ânions, o tamanho desse átomo seria desse tamanhozinho aqui. E esse aqui, consequentemente, ele seria maior. Por que ele seria maior? Porque está entrando elétron, está ganhando elétron, a eletrosfera vai expandir, tá? Além do mais, de estar entrando, ela vai ter que expandir mais ainda por causa da repulsão entre eles. Então, seria desse daqui, tá? Então, a gente fala o quê? Vamos colocar aqui no slide. Que o raio do ânion sempre vai ser maior que o raio do átomo neutro. Então, voltando, ó, o raio do cátion sempre vai ser menor que o raio do átomo neutro. E o raio do ânion sempre vai ser maior que o raio do átomo neutro, tá, gente? Então, aqui a gente tem uma outra parte aqui. Vamos continuar aqui, que é o raio de espécies isoeletrônicas, tá? Então, vou ler aqui para vocês, ó. Íons e átomos isoeletrônicos possuem o mesmo número de níveis preenchidos de elétrons. Então, isoeletrônicos são espécies que têm o mesmo número de elétrons. O íon que possui maior número atômico, Z, possui maior número de prótons em seu núcleo, e o que atrairá os núcleos com maior força. Então, olha só. Então, o que a gente tem aqui, gente? Vamos pensar aqui. A gente vai ter espécies isoeletrônicas, tá? A gente vai ter o neônio, que o Z dele é 10. O Na+, que o Z dele é 11. E o flúor, que o Z dele é 9. Então, deixa eu fazer uma... deixa eu fazer aqui com vocês uma... Vou fazer aqui mesmo, tá? Só um minutinho aqui. Então, olha só. Vocês concordam comigo? Vamos colocar aqui, ó. O neônio, o Z dele é igual a 10, certo? Qual que vai ser o número de elétrons do neônio? 10 também. Agora, vamos lá. O sódio mais, né? Qual que vai ser o Z dele? 11. Mas qual que vai ser o número de elétrons dele? Ele vai ser 10, ele perdeu 1, tá? E o flúor menos, gente? O Z dele... O Z dele é igual a 9. Só que ele ganhou um elétron, né? A carga dele está negativa, ele é 10. Então, essas espécies, a gente fala que elas são isoeletrônicas. Aí eu pergunto para vocês, qual deles vai ser maior? Todos eles têm o mesmo número de elétrons, não tem? Então, quer dizer que os elétrons aqui não faz diferença. O que vai fazer diferença é o Z, que é o número de prótons, tá? Então, olha só. A gente tem um flúor aqui que tem 9 prótons. Aqui vocês podem observar que ele vai ter 10 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui vai ser o neônio, tá vendo? Ele tem 10 prótons aqui no núcleo e 10 elétrons. Esse aqui vai ser o sódio. Ele tem 11 prótons aqui no núcleo e 10 elétrons. Então, esse aqui é o flúor,
menos. Esse aqui é o Na+, e esse aqui, desculpa, esse aqui é o neônio, e esse aqui é o Na+, tá? Então, como todos têm o mesmo número de elétrons, o que vai definir o tamanho do átomo é o núcleo. Bom, quem que tem maior quantidade de prótons, não é esse? Se ele tem maior próton, gente, quer dizer que ele, vamos supor, ele tem mais combatentes. Então, esses 11 prótons, ele vai puxar a eletrosfera mais intensamente de quem tem 9. Então, olha só, o flúor tem 9 prótons. Então, ele vai puxar os 10 elétrons, certo? Agora, esse aqui, ele tem 11 prótons, que vai puxar os 10 elétrons. Quem que vai puxar com mais força? Justamente quem tem mais, né? Então, aqui, a gente vai ver que o Na+, ele vai ter um menor tamanho. O neônio vai ter o tamanho intermediário. E o flúor menos vai ser o maior. Então, aqui, quem tiver o menor Z vai ser o maior átomo, tá? Então, seria isso daí, ó. O raio do Na+ é menor que o raio do neônio, que é menor que o raio do flúor menos, tá? Então, meninos, para não ficar muito grande o vídeo, a gente tem mais uma propriedade, mais outras propriedades. Primeiro, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, e eu vou fazer os vídeos separados, tá? Então, o raio a gente fica por aqui, e daqui a pouco a gente volta com a parte do energia de ionização, eletroafinidade, etc, tá? Um abraço, bons estudos, tá?